Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Kalinka Organiza Minha Vida, um programa que acontece toda semana aqui no Instagram e traz um convidado super especial para falar sobre organização. Sejam muito bem-vindos, você que está aqui ao vivo e você também que está na reprise, tá bom? Meu nome é Kalinka Carvalho e eu sou consultora em organização. Seja bem-vinda, Liana, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, como se organizar, dicas de organização para você cuidar do meio ambiente, né? Que futuro nós estamos deixando. Seja bem-vindo, TP Eventos! E nós temos uma convidada hoje super especial, que é a Clarissa Aranha. Ela tem algumas práticas que ela faz no dia a dia dela, de ajuda ao meio ambiente, de cuidados ao meio ambiente, e a gente vai aqui tirar dúvidas, né? Eu fiz uma série de perguntas lá nos meus stories e a gente vai aqui debater um pouquinho sobre isso. A gente fala tanto de organização aqui e é necessário a gente entender um pouquinho sobre o consumo consciente. Para que ele serve? O que é ser um consumista consciente? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouquinho a nossa convidada tá aqui. Deixa eu ver se eu já coloco um filtro bonitinho pra ficar legal aqui. Vamos ver se não tem muita maquiagem. Aí, esse aqui já tá bom. A nossa convidada já chegou. Vamos chamar ela. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui, né, nesse bloquinho de perguntas, faça sua pergunta. Olá, Ashley, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos chamar nossa convidada. Vamos ver se ela já tá por aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Olá, tô. Aê, olha lá. Toda hora Acender está a ali. luz. Olha o frio que tá aqui. Tá com frio aí, minha filha? Tá gelado. E aí, Santos, como é que tá? Tô de luva. Ah, então beleza. Então estamos na mesma vibe. Eu coloquei porque eu achei charmosinho, olha que chique. Pra mudar um pouco, né? Dentro de casa não Entendi. tá tão assim, mas tá bonitinho. Seja bem-vinda, Clá. Mais uma vez aqui Oiê, comigo. obrigada. Vamos falar oizinho pro pessoal que tá entrando. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto meio polêmico para alguns. Eu fiz umas perguntas também lá nos stories pro pessoal acompanhar. E nós vamos falar um E pouquinho aí, o sobre pessoal isso. respondeu? Como é que foi Respondeu. lá isso? Vou te falar depois do resultado da pesquisa. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse. Provavelmente quem me segue já conhece Clarissa Aranha, porque ela tá sempre por aqui, né? Mas De vez em chegou quando. muita gente nova nos últimos dias, então, por favor, se apresente aí. Quem é Clarissa Aranha? Por que você está falando de meio ambiente e tal? Fala um pouquinho sobre você e depois eu me apresento também para sua audiência. Tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez eu por aqui junto com a Ká. Bom, eu sou a Clarissa Aranha. Eu também sou personal organizer aqui de São Paulo. Sou carioca, nasci no Rio, mas eu já moro em São Paulo já desde 2015, passando frio aqui em São Paulo já desde 2015, gente. Uma coisa, sair do Rio quentinho e vim passar frio em São Paulo, mas tá bom. Então, eu tô aqui em São Paulo desde 2015, sou personal organizer. Sou formada em administração, tenho pós-graduação em empreendedorismo. E por que eu tô aqui? Por que a Cá me chamou? A gente já se conhece há muito tempo, desde 15. 2015, né? E a gente já. Mas por que a Cá me chamou para vir aqui falar sobre sustentabilidade, meio ambiente, consumo consciente, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Esse assunto sempre foi muito presente na minha vida e ele sempre. Todo mundo que me conhece, a Ká sabe disso, todo mundo fala, nossa, Clarissa, eu sempre trago umas coisas que as pessoas ficam, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso, alguns conceitos de sustentabilidade, né? Que algumas pessoas realmente não pensam e não estão tão acostumadas, porque não faz parte do dia a dia daquela pessoa. E por que isso faz parte do meu dia a dia? A primeira vez que eu pensei um pouquinho sobre algo desse assunto, eu lembro que eu estava no colégio, eu devia ter por volta aí de uns 10, 11 anos, estava tendo uma feira de ciências na minha escola, e aí tinha uma garota, eu estava lá como aluna para ver a feira de ciências, né, visitando a feira de ciências, e aí tinha uma mesa lá com uma garota com um liquidificador e um monte de papel, e ela picava o papel, jogava no liquidificador, picava, fazia uma maçaroca né, fazia aquela maçaroca de papel picado com água. Aí ela tinha uma peneira retinha, prensava aquilo na peneira e aí virava, secava aquilo e botava para secar
e depois aquilo seco virava um papel que dava para reaproveitar. Eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei, gente, então, quando no final do ano, quando eu terminar de usar o caderno, eu posso fazer isso. E eu posso reaproveitar o caderno. Minha mãe nunca deixou eu fazer aquilo, obviamente. Ela nunca deixou eu usar o liquidificador para picar papel. Eu cheguei a fazer isso, meu liquidificador não funcionou mais. Acho que é por isso, claro. Então, minha mãe nunca deixou eu fazer isso. Mas aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Então eu não preciso jogar no lixo, eu posso dar uma outra função, eu posso transformar aquilo em algo que eu possa usar. E aquilo realmente ficou muito na minha cabeça, tanto que eu lembro disso até hoje. Isso realmente me marcou muito. Muito legal essa sua história, né? O começo de tudo. E é importante, né? Eu fiz perguntas, porque assim, tem muitas pessoas. A primeira pergunta que eu fiz é o que é ser amigo do meio ambiente, né? E aí a gente até pode trazer essa discussão. Mas deixa eu me apresentar então para a audiência da Clá. Quem é da Clá tá chegando aqui e não conhece quem é a Kalinka. Eu e a Clá somos amigas, colegas de profissão, parceiras, a gente faz um monte de coisa junto. E ela tá sempre por aqui. Ela é especialista em pets, né, Clá? A gente escreveu um livro juntas também, como coautoras. Então, o Personal Organizing Brasil tem a minha sobre Planner, Bullet Journal e Agenda. E ela fala sobre organização pet. E a Clarissa, além de amiga, então a gente vê o dia a dia dela, como ela traz esse conceito tão natural, porque é dela, como vocês viram, né? Então, falei assim, não, vem conversar com a gente, porque ela influencia, lógico, é nossa amiga. Então, a gente sabe que tem umas coisas que você influencia, né? Não tem como não falar que você não influencia. Mas tem que ser natural e tem que ser consciente. Mas o principal, né, claro, não pode ser uma coisa forçada, status, só passar por cima, né? Tem que ser uma coisa consciente mesmo. Não tô aqui para. Não é papo de eco chata, não. Realmente, essa influência. As pessoas começaram a me perceber e eu comecei a perceber que eu era influenciadora das pessoas que estavam próximas a mim, porque as pessoas falavam: Nossa, Clarissa, mas onde você comprou aquele seu copo? Onde você comprou o canudo? Ah, nossa, você usa guardanapo de pano? Ah, nossa, mas. E era algo que para mim é muito natural. Eu fui influenciada por outras pessoas, isso faz parte da minha vida. Super A youtuber. Clá ainda é uma super youtuber. É sim. Ela tá devendo alguns vídeos por aí, mas Tô ela ainda devendo, tô uma devendo. super, hiper, mega youtuber. Mas quando você se interessa, às vezes, e às vezes você só precisa mudar um hábito, mudar uma coisa. E depois que você muda aquilo, que você se interessa, você começa a migrar para outras coisas. Aí tem, às vezes eu só queria não pegar mais canudo. Tudo bem, aí você vai e compra um canudo. E aí você passa, poxa, mas eu já troquei o canudo? Será que eu preciso realmente pegar talher descartável? Ah, então vou ter um kitzinho de talher. Ah, tá bom. Aí, poxa, mas será que eu preciso ir ao mercado e pegar sacola descartável? Então, às vezes, apenas uma mudança é o suficiente para que você comece a se despertar e a abrir a sua cabeça para outras mudanças que você pode fazer. E aí, quando você vê, você está influenciando as amigas a mudarem hábitos também. Legal. Essa semana a gente está falando aqui no meu Instagram sobre minimalismo, né? O que é o conceito minimalismo, você desapegar, você tem. Então, acho que casou muito bem com o que a gente está falando aqui, porque a gente tem esses dois conceitos que se completam, sim, né? O que é o minimalismo, que as pessoas acham que minimalismo é não ter nada, é ter a casa vazia, ou preta e branca, e nada disso. É você ter realmente esse consumo consciente. E quando a gente olha com esse olhar mais consciente para o consumo, porque a Clá, ela tem muito dessa coisa do consumo, né? Você ter realmente as coisas assim. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, é o consumo consciente. Tem coisas que a gente ainda não está acostumado na nossa sociedade, né, Clá? Porque todo mundo usava, todo mundo fazia, e se a gente fizer, a gente vai se sentir estranho. E é exatamente o que a gente veio conversar, bater esse papo aqui. Eu vou até te falar das perguntas que eu fiz, o que o pessoal respondeu para a gente ver as porcentagens e poder debater um pouquinho aqui. Mas é exatamente isso. Você parar para pensar em como você está tratando o meio ambiente. Não importa o que os outros vão achar. Não importa o que a sociedade está pensando. O que você está deixando para o futuro, né, das pessoas, dos seus filhos, dos seus parentes, né? É essa preocupação que a gente tem aqui que vai trazer isso hoje. E é assim, eu tenho a minha cola, obviamente, né, gente? Lógico. Vamos pensar o que é lixo. Segundo o dicionário, lixo é qualquer material sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalho doméstico ou industrial, é aquilo que você joga fora, é tudo que você retira de um lugar para deixá-lo limpo. Beleza, isso é fácil de entender. Agora,
será que algo efetivamente não tem valor? Acabou, não tem valor nenhum? Ou será que aquilo não tem valor para você? Porque muitas vezes a gente sabe que algo, a gente descarta algo que não tem valor para a gente. Mas até uma garrafa PET vazia, ela tem valor, sim. Tanto que tem pessoas que estão aí, os coletadores, eles estão aí retirando isso do que você descartou, porque para você aquilo não tem valor, Para ele, sobrevivência, né? para Ele vai ele vender é uma aquilo. sobrevivência. Então, eu acho que o primeiro ponto é ressignificar essa questão do lixo. Não tem valor. Até que ponto não tem valor? Até que ponto aquilo é realmente lixo? Será que aquilo não poderia ser ressignificado? Assim como eu ressignifiquei quando eu estava lá, criança, na feira de ciências, que eu vi a garota transformando papel usado em uma possibilidade de papel novo. Era muito arcaico, aquilo foi o embriãozinho do que me formou, né? Do que tudo que eu passei a fazer na minha vida. E aí tem uma outra ótica que a gente tem que pensar. É tudo aquilo que você joga fora. Tá bom, você joga fora, só que pela lógica do planeta, não existe jogar fora. Porque tudo que você simplesmente transfere um problema. Eu tirei da minha casa, eu deixei na rua, o lixeiro passou, pegou, levou para algum lugar, aquilo continua no planeta. Então, todo lixo que a gente produziu, e vamos pensar que assim, o principal lixo que existe no mundo e que é o mais prejudicial é o plástico. O plástico ele foi criado lá pela década de 40. Então, é onde se tem a maior produção de lixo e o plástico é um material que ele demora 400 anos, tem algumas estimativas que falam de até 400 anos, para ele se decompor no meio ambiente. Então, o primeiro plastiquinho que foi criado lá na década de 40, ele está aqui até hoje, no mundo, feliz da vida, poluindo algum lugar, provavelmente algum mar, algum rio, né? Porque é onde, infelizmente, muita coisa acaba indo, né? Então, pela ótica do planeta, não existe jogar fora, porque tudo que você produz continua no planeta. Então, a gente precisa realmente se responsabilizar por aquilo, entender que tudo que você compra é responsabilidade sua. A gente na organização, a gente costuma falar que a bagunça se forma quando a gente adia uma decisão sobre o que fazer com aquele item, quando a gente não se responsabiliza pelo que entra na nossa casa, pode entrar qualquer coisa, então a bagunça se forma. A gente tem também que se responsabilizar pelaquilo que a gente consome. Porque, por exemplo, eu quero comprar um remédio. Tá bom, o que me interessa? Eu vou na farmácia para comprar um remédio. O que me interessa? Me interessa o líquido que está aqui dentro. Só que o líquido que está aqui dentro, ele vem com uma embalagem, aí ele tem uma caixinha com uma bula, aí ele tem a nota fiscal que eu vou passar, aí ele tem a sacolinha que vem. Tudo isso é responsabilidade minha. A partir do momento que está na minha mão, tudo isso é responsabilidade minha. E é muito fácil a gente falar, e tem que ter logística reversa. Porque se alguém produz alguma coisa, se a indústria produz alguma coisa, ela tem que ser responsável por receber aquele negócio de volta para não ficar aí poluindo o meio ambiente. Mas qual é a sua responsabilidade enquanto consumidor daquele item? Você é responsável Muitas por. empresas já estão chegando a fazer isso, mas o consumidor não leva de volta esse material para poder voltar para a indústria, né, claro? O consumidor não leva de volta. Aí tem O vários distribuidor, né, que tem que ter um ponto de que tem que localização ter para o um ponto de consumidor levar. coleta, o consumidor que tem que se conscientizar de realmente separar o lixo e jogar cada um no seu negócio. Tem aquele lixo, tem o vermelho, tem o azul, tem o verdinho, tem Ó, o amarelo. falando em separar o lixo, eu fiz a pergunta: você separa o lixo da sua casa? 73% disseram que sim e 27% disseram que não separam. Existe a separação. Eu aqui em casa eu separo em orgânico, né, e reciclável. Esse porque aqui dentro do meu prédio tem a separação dos lixos, papel, plástico, tudo. Então, dentro da minha casa eu tenho essas duas lixeiras, eu faço essa separação e depois o prédio faz a separação mais massiva para depois passar uma coleta aqui no prédio mesmo. Só que lá ele separa em papel, pilhas, baterias que as pessoas jogam no lixo comum, né? Claro. Remédios que as pessoas jogam no lixo comum. E não pode, né, gente? Então, olha aí a primeira lição dessa live. Se você tá jogando fora, porque realmente, ó, para você não mais, olha aí, para pensar.
Hoje, eu vou sempre na farmácia que é a Drogasil. Lá eles têm a separação, né, exatamente do que você falou, do papel, da caixinha, do produto, até quando tem os comprimidos que já venceram, também tem tudo separadinho. Então, às vezes você vai comprar uma outra coisa, leva lá, separa, deixa separadinho, não custa, né? Isso aí você já tá fazendo um E pouquinho, é assim, pouco. no Brasil, o brasileiro é muito acostumado é cultural do brasileiro ter alguém que faça por você. Brasileiro é cultural ser servido. Isso a gente vê em muita coisa, né? Você tem que ter a mulher do cafezinho, você tem que ter o frentista no posto. Imagina se você vai ao posto de gasolina e você vai abastecer seu carro. Imagina. Você tem que ter alguém que vai recolher o seu lixo, alguém que vai fazer essa separação. Isso lá fora não é uma realidade. A realidade lá fora é que você faz. Então, você já morou fora, você já morou nos Estados Unidos. A gente ia buscar muita coisa no lixo para reaproveitar. As pessoas deixavam limpinho, às vezes não queria mais, deixava numa parte separada, porque podia outra pessoa reaproveitar. Então você via esse ciclo super normal na cultura, né? De pegar as coisas para reutilizar, reabastecer. Era dificilmente lixo, lixo, né? Eles separam lá o orgânico direitinho, fazem a compostagem, que essa foi uma pergunta que eu fiz, porque eu não faço aqui em casa. Eu perguntei sobre compostagem. E aí 13% disseram que sim, fazem, e 87% não. Porque muita gente também não sabe o que é a compostagem, né, do orgânico. Explica um pouquinho pra gente. Claro, só para o pessoal entender. A compostagem é um sistema de você reaproveitar sobras e restos de comida, cascas de fruta. Não é qualquer tipo de comida que pode ser compostado, tá? Também não é qualquer tipo de fruta que pode ser compostado, coisas muito ácidas, assim. Mas é uma forma de você reaproveitar isso, onde você tem duas caixas, a grosso modo, tá? Você tem lá duas caixas. Tem todo um estudo para se fazer compostagem doméstica. Tem todo o estudo. Você tem lá duas caixas, onde na caixa de cima você coloca minhoca, coloca serragem, e aí você joga lá casca de fruta, casca de ovo, tudo isso que pode, a borra do café, o saquinho do chá, você joga lá. Aquilo, com o passar do tempo, vai se deteriorando, as minhocas vão trabalhando ali, e no final, aquilo, depois de tantos dias, aquilo se transforma em terra. Terra para plantar, né? Legal. Muita gente não sabe que é possível fazer isso em apartamento. Hoje tem diversos locais que vendem composteiras super pequititinhas para uma família, para duas famílias. No Rio tem um projeto muito legal que eles entregam para você um balde, você vai colocando as coisas lá dentro, aí uma vez por semana eles passam para recolher o seu baldinho, e aí eles levam para uma composteira gigante. Que legal! Para você, simplesmente para você não jogar o seu lixo fora, porque assim, a gente realmente, a tecnologia evoluiu a ponto de você conseguir reciclar, conseguir diminuir o lixo de muita coisa. Só que as pessoas realmente acham que reciclagem é a solução de tudo. Ah, não, não, pode comprar porque depois eu coloco para reciclagem e vai resolver o problema. Não é bem assim que funciona. A grande sacada é aquele. Tem os R's, né, da sustentabilidade. Ele Eu já já passa. fiquei sabendo por você que tem Bom, eu conheço 3 R's, você já me falou de 7 aí, que eu aprendi com você. São vários, né? Mas os três principais é reduzir, reciclar e reutilizar. Porque quando você reduz o seu consumo, reduzir a questão de você ir na farmácia. Se o que me interessa é o remédio que está dentro, é o líquido, claro, eu vou precisar comprar a embalagem, porque não tem como fugir disso. Eu vou precisar, né, da caixinha do remédio, porque não tem como fugir disso. Eu preciso pegar a nota fiscal. Eu preciso pegar a sacolinha plástica. Muitas vezes, às vezes, você está com um item na mão só e será que você não pode? É tão Eu já fui no mercado. automático, né? É tão automático você pegar a sacolinha, aí a pessoa já te... Quando eu não peço sacola, eu não pego sacola em lugar nenhum. É muito difícil. A não ser que realmente a sacola que eu tenho já tá cheia e eu não tenho mais como carregar. Aí eu pego a sacola. Mas quando você fala, não, eu não quero sacolinha, você não quer sacola? Por quê? Eu já saí do mercado, por exemplo, fui comprar banana, comprei um caso 12 bananas, sei lá, e saí com a banana no braço para ir para casa. Eu moro perto do mercado.
E a pessoa, mas você vai carregar a banana na mão? Por quê? Eu vou ser multada? Eu não posso carregar a banana na mão? Qual o problema, gente? Não precisa de uma sacola plástica para isso. Então, assim, você pensar que reduzir o seu consumo, reduzir a produção de lixo também, porque esse é um outro ponto. Você reduzir tudo que você reduz é menos coisa que está tá se transformando em lixo. Aí tem outra questão, reciclagem. Reciclagem é importante, mas não resolve todos os problemas. Por exemplo, plástico, ele tem um limite de capacidade de reciclagem dele. Porque a fibra do plástico, ela é muito pobre. Então, a cada vez que ela entra no processo de reciclagem, ela perde qualidade. Então, não é que você pegou um material virgem, né, os grãozinhos de plástico, o material virgem para produzir o primeiro plástico. Ele é um material de alta qualidade, você pode produzir qualquer coisa com aquele plástico. Conforme ele vai entrando no processo de reciclagem, que ele passa pelas etapas para ser reciclado, ele vai perdendo qualidade. Então, no final daquela etapa, você vai produzir uma pá de lixo. Quantas pás de lixo você precisa no mundo? Inevitavelmente, vai ser necessário retirar matéria-prima do meio ambiente para produzir um plástico virgem, para você retomar toda essa cadeia produtiva. Então, por exemplo, o Brasil pouquíssimo percentual de reciclagem que a gente tem no Brasil. Eu não lembro o número ao certo, tá? Mas é pouquíssimo, é super baixo, não chega a 3%, tá? Principalmente do plástico. Então, o que você consegue reciclar? O que é muito bem reciclado? Alumínio. O Brasil é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo. Então, por exemplo, como que a gente repensa? O outro R é o repensar. Como que a gente repensa a nossa pegada ecológica? Se eu sei que o plástico ele tem pouca capacidade de reciclagem e que o alumínio tem muita capacidade de reciclagem, todo mundo já viu alguém catando alumínio na rua. Todo mundo já viu. As famosas latinhas. Porque o plástico, o alumínio, mais de 90% dele é reciclado no Brasil. E a gente é líder nisso. Então, se eu sei dessa informação, ao invés de comprar um suco numa garrafinha de plástico, eu posso comprar um suco numa garrafinha de alumínio. Porque eu sei que, com certeza, aquela latinha de alumínio vai ser reciclada, ao passo que aquela garrafinha de PET, ela tem menos chance. Esse é o famoso consumo consciente, né? A roupa que a gente compra, se não está sendo testada em animais, se a roupa é de boa qualidade, não vai ser, vou usar uma vez e já jogar fora, porque é baratinha. Então, às vezes, aquela coisa de você comprar uma roupa porque é baratinha, não é um consumo consciente. Talvez uma roupa mais cara, que tenha mais durabilidade, funcione melhor, né? Até porque, vamos falar, uma outra coisa de você repensar. Se você vou comprar presunto no mercado. Aí vem na bandeja de plástico, com filme plástico. Aí, às vezes, você foi comprar na padaria do lado da sua casa. Você andou 2 minutos com ela. Então, para que serviu aquela bandeja? Só para você ir lá no mercado, pegar os frios e você levou para casa. Você demorou 5 minutos que aquele produto ele te serviu. Só que o plástico demora aí de 100 a 400 anos no meio ambiente. Ou seja, algo que demorou 2 minutos para ser consumido vai durar 400 anos no meio ambiente. A conta não fecha disso. Por isso que é importante a gente realmente repensar o nosso consumo, repensar aquilo que a gente compra. Você falou da roupa. Para você produzir roupa, você precisa tem extrair matéria-prima. Você precisa de água para a fábrica, porque nenhuma fábrica funciona sem água. Aí você vai precisar de eletricidade. Aí você vai precisar do pessoal que trabalha na fábrica. Tem toda uma cadeia produtiva para você consumir aquela roupa. Aí você consome uma roupa de baixa qualidade, que na terceira lavada ela rasgou a roupa, estragou por alguma coisa. Ou seja, você usou toda uma cadeia produtiva, toda uma matéria-prima, todo um pensamento, toda uma energia, um monte de coisa por algo que durou pouco. Ao passo que, se você investir algo de melhor qualidade, comprar algo que dure mais, você está efetivamente valorizando toda essa cadeia produtiva. E você demora mais a se desfazer daquela peça,
Você não necessariamente você vai comprar outra peça, então você está economizando toda recursos naturais ao longo do caminho. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que repensar a forma como a gente consome, repensar tudo aquilo que a gente consome, né? Legal. Por- A questão dos Isso testes me em fez lembrar a gente no animais. Habib's. Você lembra a gente no Habib's? Você falando sobre o copo plástico? Essa foi uma Sim, situação. Foi a primeira vez que eu vi assim a luta da Clá por essa cadeia, porque exatamente ela recusou um copo, gente, é um copo que o cara queria dar para ela de graça. Só que ela não tá pensando no de graça, ela tá pensando em tudo que tá por trás daquilo. O que o plástico já fez. Ela pediu um copo de vidro, simples assim. Ela só queria um copo de vidro, né? E o cara queria insistir em dar o copo de plástico, ela não queria. Então, na hora, assim, a gente se solidarizou, mas ela teve que dar um discurso sobre o que era o meio ambiente, a preocupação e tal, e ela não precisava explicar isso. Era simplesmente ele trazer um copo de vidro. É muito. Às vezes, essa coisa é desgastante você lutar por uma causa. A gente aqui está lutando por casas mais organizadas, por qualidade de vida, para que vocês tenham uma casa organizada, né? Nós prezamos muito por isso. Mas a gente também quer trazer esse ensinamento para vocês sobre esse consumo. Porque não adianta tirar as coisas do seu guarda-roupa se você não vai saber depois se está sendo consumido de maneira adequada, você está adquirindo outras coisas. Então, a qualidade de vida que eu coloquei na sua casa talvez não seja isso. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. exatamente. Esse E debate, né? e é Porque muito é debate. enraizado isso, esse negócio no. Essa forma de consumir, isso é muito enraizado no mundo todo. E principalmente aqui no Brasil, né? Já tem muita mudança. Tipo, a França aboliu descartáveis. Não produz mais descartáveis. Por quê? O principal problema o problema do plástico não é a caixa de plástico que a gente coloca na casa do cliente, né? As cestinhas e coisa e tal. Não é o plástico durável. O É o principal problema descartável. do plástico é aquele plástico de uso único, aquele plástico que você. A garrafa PET, que serviu para quê? Serviu para você armazenar aquele líquido, você consumiu e jogou fora. É o copo descartável que você usa por 1 minuto e joga fora. E ele fica no meio ambiente, ele vai durar muito tempo. Então, ele tem toda uma cadeia produtiva, você consome aquele produto de uma forma muito rápida, e depois ele tem toda uma etapa de se degradar por muitos e muitos anos no meio ambiente. Então a conta não fecha nesse negócio, E a gente não entendeu? tá aqui falando para você ser radical. O pessoal comentou muito, né, no direct, né, sobre os copos plásticos de festinhas e tal. E eu lembro que eu fiz uma ação baseada em todo o que eu tinha aprendido com a Clá, né? No chá de bebê da minha filha tinha copos plásticos, mas eu coloquei ao lado dos copos uma caneta para estimular que as pessoas usassem o copo durante a festa inteira. Eu já estava era uma pequena atitude, não ia mudar o planeta, mas fazia com que as pessoas não pegassem um copo, tomassem, já jogassem, pegassem outro, essa coisa. Então, ela ficava com o copo durante a festa inteira. Isso já reduziu um pouco. São pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia que fazem a diferença, né, Clá? Não é assim Sim. radicalizar. A Clá, ela Porque tem várias o que é o atitudes hoje. normal? Ah, a pessoa vai e bebe uma água. Aí ela bebe água. Em empresa, isso acontece demais. Você tá lá trabalhando, aí você vai na copa, aí você vai, pega o copinho, bebe água, joga fora. Daqui a meia hora, você quer beber água de novo, você vai lá, pega outro copinho e joga fora. Por que você não pode ficar com o mesmo copo? O copo está contaminado? O copo claro, né? Ó, esse aqui é aquele dobrável, menos um lixo. Você leva na sua bolsinha, dá para tomar água e café, né? Claro. Só Dá não para pode tomar esquecer, tudo. eu já fiz isso. Esquecer na bolsa, tipo, você esquece de usar, tá na bolsa, você esquece de usar. Você não pode. Então você leva, ó, ele é pequenininho. Aí o pessoal reclamou da sacolinha. As sacolas retornáveis são muito grandes. Olha que eu comprei, que bonitinho. Desse tamanzinho. E ela fica enorme. E tem uma maiorzinha, né? Ó. Eu tenho esses dois tipos aqui, ó. Merece Tá pontos vendo? positivos, claro. Merece, tá vendo só? Aí eu trouxe aqui falando dessa coisas fáceis de mudar, porque não adianta você querer, então a partir de amanhã eu vou comprar uma composteira. Não, você tem calma, muita calma nessa hora. Você tem que começar. Quem está entrando nesse mundo agora, eu acho que a grande sacada é começar por coisas simples. Compra uma eco bag, tenha uma eco bag sempre com você. Por exemplo, meu marido ele é o rei da sacolinha, gente. Ele pega a sacolinha plástica em tudo quanto é lugar que ele vai. Agora, ele já sabe que quando ele vai ao mercado, ele leva a sacola do mercado.
porque é até mais fácil de carregar e tudo mais. Eu compro uma sacolinha, uma eco bag pequenininha, prende na alça da bolsa, leva sempre com você. Começa por coisas pequenas. Ai, mas é pouco. É pouco, mas aos poucos, foi como eu disse, aos poucos você vai percebendo que outra coisa vai te incomodar. E aí você vai mudar uma outra coisa. Aí uma ação acaba levando para muitas outras ações. E influencia, né, as outras que estão ao seu redor. E influencia as pessoas que estão ao seu redor, porque hoje em dia se fala mais sobre meio ambiente. Estamos aqui falando, gente, isso há 30 anos atrás era inimaginável, não se falava disso. Há 30 anos atrás o negócio era produzir, o que a gente pode produzir. E eu acho que a gente não vai conseguir acabar com o lixo. Eu realmente acho isso. Como que um hospital sobrevive sem itens de plástico? Você vai no hospital, tem seringa, tem tudo no hospital é itens de plástico. Você vai, o negócio que você faz de nebulização, ele é descartável, a seringa é descartável. Tudo que entra em contato com você é descartável porque você não pode evitar a contaminação, você não pode contaminar outra pessoa. Eu acho que o lixo, ele não vai acabar. Eu acho que é muito difícil você ser totalmente lixo zero. Isso é muito radical e eu acho que é muito difícil. Só que tudo que a gente pode repensar e tudo que a gente pode reduzir é possível de fazer. E aí eu fiz uma listinha de algumas coisas que são fáceis da gente já começar. Legal, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta que eu fiz aqui. Ó, eu perguntei sobre as sacolas retornáveis, só para o pessoal saber da pesquisa. 69% disseram que usam e 31% disseram que não. E perguntei se as pessoas evitam usar plásticos descartáveis. 84% respondeu que sim e 16% não. Então o pessoal respondeu que podia melhorar, mas a maioria aí está com algum nível de cuidado com o meio ambiente. Pelas E mesmo que não porcentagens seja né? muito, mesmo que não seja muito, é, a questão é você saber que esse tema existe, saber que você pode melhorar e você sempre vai aprimorar alguma coisa. Ah, antes você jogava remédio na lixeira normal, sabendo que existem pontos de coletas. E o porquê que você tem que jogar o remédio? Por que você não pode jogar no vaso, que era muito normal antigamente as pessoas jogavam? Porque o remédio, ele é um produto químico, tem uma substância química, em contato com o solo, com a água, ele vai poluir, vai contaminar aquele local. Animais podem pegar aquele remédio e comer aquilo e fazer mal a animais que estão na rua. Ou pessoas mesmo algum morador de rua acha um remédio, tá ali bonitinho, ele vai e toma aquilo. Aquilo pode prejudicar outras pessoas. E outra, você pode acabar criando. Imagina, se tem um medicamento, uma pessoa toma que ela está doente, ela está com uma bactéria, toma um remédio, sei lá, você pode até criar uma superbactéria, já pensou nisso? Né? Não, Então tem toda uma questão, e não é é tão só simples, o né? Não jogar. remédio. Não jogar é só pensar. Isso aqui vai fazer mal, a gente já não deixa perto das crianças, mantenha fora. Então, por que você vai deixar aí aberto para todo mundo, né? E a gente viu isso muito com o Covid, né? Pessoas que tiveram contato tiveram que ter o lixo separado, porque as pessoas mexem, é o lixeiro, é o pessoal que tá catador de lixo, que vai mexer no lixo, vai ter essa contaminação. Então, você está se preocupando não só com o seu próprio nariz, mas com as pessoas, com o seu ambiente, né? E hoje você tem a possibilidade de realmente descartar isso da forma correta. Tem muitas farmácias, muitas redes de drogaria que já recebem esse medicamento. E aí, o que você descarta? Você tem que descartar da forma correta tudo que tem contato com o medicamento. Então, inclusive a cartela do medicamento. Você pode colocar para reciclagem a caixa, a bula. Agora, o remédio onde o remédio está, por exemplo, aqui, isso é um líquido. Eu tenho que descartar da forma correta a embalagem onde estava o líquido, porque a embalagem que teve contato com aquele medicamento, ela tá contaminada daquele medicamento. Então, tudo isso, raio-x. Raio-x é extremamente poluente. Hoje, muitas clínicas e hospitais já nem entregam mais raio-x. Mas ainda eu tenho raio-x na minha casa de tomografia, de coisas assim. E como você tem também que descartar da forma correta, porque aquilo é extremamente poluente. Então, é repensar isso. E aí, o repensar isso, ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo. E muito provavelmente a gente tem como exemplo sempre os nossos pais, né?
eles também não nasceram sabendo. Eles também estão. E o mundo muda O também, né? mundo muda também. Eles também têm que descobrir muitas coisas. Só que hoje a gente tem a internet. Então, pesquisa na internet. Onde descartar medicamento? Onde descartar raio-x? Lixo eletrônico. Muita gente. Gente, eu canso de ver. Eu tô em Santos. Computador jogado. Televisão jogada na calçada, gente. Pro lixeiro pegar. É o lixo eletrônico, é poluente. Onde descartar? Procura na internet. Onde descartar lixo eletrônico? Hoje tem, em São Paulo, tem um aplicativo que se chama Cataqui, que é um aplicativo que ele conecta você, consumidor, com um catador que pode ir na sua casa para recolher o seu lixo. Então, e você, além de tudo, além de estar se preocupando com o meio ambiente fazendo isso, você também está ajudando aquela família, aquela pessoa que depende da reciclagem, depende de pegar algo para levar para reciclagem. Você está ajudando também aquela família a sobreviver, né? Eu gosto muito do site Recyclon, né? Que você já até comentou, acho que numa palestra sua. Você descobre onde descartar corretamente qualquer coisa. Coloca seu CEP lá, o que você quiser descartar, ele vai te Eles mostrar são o meio lugar mais próximo. desatualizados, mas funciona. Eu pelo menos, a maior parte dos meus clientes, quando tem algo muito específico, como, por exemplo, nessa parte de lixo eletrônico, sempre deu certo. Então, eu sempre uso essas coisas. Mas pesquisar, né, gente? A gente tá aí e estamos evoluindo. Assim como começaram a existir esses aplicativos, começaram a existir sites, preocupação com o meio ambiente, produtos específicos para a gente poder ter menos lixo, né? Que é até o nome de fazer essas coisas. Mas, Sala aí, conta pra gente essas dicas maras que você separou pra gente ser Então, ó, eu mais trouxe algumas amiga do meio coisas. ambiente. A primeira é que a gente já falou, é sacola plástica. Substituir, tenha sempre uma eco bag. E hoje é fácil, tem eco bag de tudo. Às vezes você vai até numa loja comprar alguma coisa, veio numa eco bag. Então, já guarda, já deixa ali. Eu sempre tenho uma na minha bolsa, porque às vezes você não sabe quando você vai precisar. E a partir do momento, eu tô com minha eco bag, eu esqueci. Tudo bem, pega a sacolinha plástica, mas você vai pegar uma, você não vai pegar 30. Então você já está reduzindo aí, repensando, quando você repensa o seu consumo, repensa o que você está levando para casa e você repensa como você vai descartar aquilo, você começa a reduzir também muito daquilo que você consome. E aí tem uma outra coisa que ninguém pensa, bucha vegetal. Todo mundo usa aquela bucha amarela e verdinha para lavar a louça, né? E tem diversas outras cores. Eles criam uma bucha para cada coisa, que tudo serve para lavar a louça, e eles criam uma para cada coisa. A bucha nada mais é do que um plástico. Ela é derivada do petróleo, ela dura, sei lá quantos anos aí no meio ambiente. Você pode substituir a bucha vegetal, essa bucha normal, por uma bucha vegetal, aquela que a gente toma banho. Porque ela veio da natureza, então ela volta para a natureza. Sem deixar resíduo, você pode inclusive colocar ela na composteira. É super simples, você vai tentar uma vez usar aquilo e você vai super se adaptar. Não, não é. A primeira vez, eu sou super acostumada a Tem usar a até vídeo bucha no canal da Clá para falando tomar sobre isso. banho. Vídeo tosco, gente, que é um dos primeiros vídeos. Mas Não é tem, tá tosco, lá. não. Já tá super legal, gente. Mas a primeira vez que eu fui usar a bucha vegetal para lavar louça, eu achei estranho. Por quê? Porque você está acostumado com o toque da outra. Você já está habituado, você lavou louça a vida inteira com aquela esponja verde e amarela. Quando você pega ela na mão, você tem um toque. Quando você pega a bucha vegetal, tem outro toque, ela tem outra textura, ela é diferente. Você vai achar estranho, só que você não precisa parar ali, tenta mais uma vez. Eu tentei É tantas vezes hábitos, até né? que eu É até que, hábitos. exatamente. Por que a gente, a primeira vez que você pegou uma esponja de lavar louça dessa tradicional, você achou esquisito. Só que você se habituou com o pegar nela. Então você vai se habituar também com a bucha vegetal. E com uma vantagem, porque a bucha vegetal não risca nada. Então, às Ó, vezes a gente a Bruna tá compra falando, excelente. Eu também me adaptei à bucha vegetal para louça lá. Mais uma do grupo. mais uma do grupo. Tá vendo? Ó, E ela o dura grupo é muito. adicionado ao grupo da Clarissa. Pois é. E ela dura bastante, ela dura muito. Você higieniza ela igual você higieniza a bucha normal. Ela dura muito. E a vantagem, você pode ir na feira, comprar
espiga da bucha, não sei como é que se fala, que você compra a bucha inteira, porque ela vem, né, grandona, e você vai cortando, e você vai ter aquilo ali para sempre, né? Enquanto aquilo durar. E super funciona, tá? Então você usa a bucha para tomar banho, usa a bucha para lavar louça, usa a bucha para fazer várias Ó, coisas. a Clá tá aqui listando várias. Então você vai vendo aí o que você já pode fazer a partir de amanhã, o que você já vai começar a pensar, estudar a respeito. Tá? De repente, você nunca pensou numa composteira e pode ser uma opção para você. Ah, agora no momento não é a oportunidade, mas vai repensando as pequenas Eu atitudes e vai ainda mudando não aos tenho poucos. composteira. Por isso que eu tô falando, não é algo que você tem que se transformar da noite pro dia. Eu mesma não tenho composteira. Ainda não tenho, porque não tinha É um espaço na minha. desejo, né? É um desejo, mas ainda não tenho. Ainda vou chegar lá. Mas aí você já tem Legal. outras coisas. Mas eu acho que a composteira é mais pra frente. Calma, tem outras coisas mais É mais fáceis. radical, né? Mais radical. É, tem outras coisas mais fáceis para você mudar aí. Então, por exemplo, escova de dente de bambu. Escova de dente é algo que é difícil de ser reciclado, principalmente porque a maioria das escovas tem a parte de plástico, aí tem a parte de borrachinha, aí tem não sei o quê. E aquilo acaba sendo muito difícil de ser reciclado, porque tem que ter o equipamento certo, a empresa certa para fazer essa separação desse material, para mandar cada um para sua reciclagem. Ao invés de você ter uma escova de plástico normal, hoje você já encontra em farmácias escova de bambu. Até a Colgate tem escova de bambu. O bambu veio da natureza, volta para a natureza. A escova de bambu, você simplesmente, as cerdas elas ainda são de plástico, só que aí é um plástico pequitinho, você não tem a escova de plástico. Então, a questão é, quanto mais você puder reduzir, melhor. Então, o que eles pedem? Para que você retire as cerdas, você pega um alicate, você retira as cerdas e joga a sua escova na composteira e vida que segue. Legal. Legal, E interessante. funciona, e eu já levei pro meu dentista e ele falou: pode usar, tá ótima. Legal. Altas dicas aí para você virar amiga do meio ambiente. A Que gente já mais? falou de uma são os itens de embalagem de alumínio. É você sempre repensar o que que você pode diminuir. É garrafinha de alumínio, não é garrafinha plástica. Garrafinha. Para que que você vai ficar comprando garrafinha d'água, um monte? Tem a sua garrafinha. É menos uma coisa que você está produzindo de Ah, lixo. Ainda é personalizada e é chique demais. fazer A minha não é não. propaganda ainda. Fazer propaganda ainda. Canudo de inox. Eu acho que tudo começou canudo, copo, né? Que eu tenho meu kitzinho. Desde que eu te conheço, você fala dos canudos. Ainda não era, né? Olha aqui. O limpadorzinho, o meu. Isso aqui é tudo influenciável, gente, ó. O E kitzinho, eu os comecei a usar saquinhos de canudo, nem existia tecido. ainda, né? Ninguém falava nada ainda sobre isso. Nossa, eu lembro muito disso. Ninguém nem. Eu não se imaginava que não existiria mais canudos plásticos e a Clarissa já carregava o dela de metalzinho, sempre. Quando começou, eu falei assim: agora vai ser radical, não vai Sofria ter plástico. bullying Eu falava assim: demais, porque todo mundo falava, nossa, você não vai pegar canudo? Ai, você tem o seu canudo? Tenho, gente, qual o problema? Só eu que vou usar? Tenho canudo, isso aí. E hoje, agora todo mundo está aderindo, né? E Porque hoje é é necessário, não modinha, tem todo mundo outra tem. alternativa. Ou é papel ou é o de metal mesmo. Ou é o de metal, exatamente. Mas aí, tudo bem, o canudo de papel, ele é, claro, infinitamente melhor do que o canudo de plástico. Agora, se eu tenho o meu canudo o meu canudo que eu levo na minha bolsa, é menos um lixo que eu estou produzindo. E aí entra a questão realmente de repensar. Eu posso pegar um canudo de papel? Posso. Ele não me atinge tanto, ele não é tão prejudicial, ele não me atinge, né, nos meus valores, quanto um canudo de plástico, que eu não pego de jeito nenhum. Só que ele teve toda uma cadeia produtiva para ele ser produzido, ele tem transporte, gente que pensou, gente que produziu, matéria-prima, para eu consumir ele em um minuto e jogar fora. Então, eu tenho o meu canudo de inox que eu levo comigo, porque é menos um lixo que eu estou produzindo. Tudo bem, ele vai se degradar, papel se degrada super rápido, em 6 meses já se decompôs. Só que eu preciso produzir esse lixo? Não. Então, eu repenso Escolhas, né? aí. Escolhas São conscientes fazem escolhas, toda a diferença. exatamente. É, é,
é você realmente começar a pensar e não simplesmente seguir manada. Aceitar. Eu acho que isso é muito sigo mestre, né? As pessoas fazem muito porque todo mundo tá fazendo, porque já que tá todo mundo fazendo é o certo, quando às vezes não é assim tão certo, né? Então, pensa, reflete, né? Se você estudar, você vai saber o que é bom, o que é ruim, e você vai poder fazer a melhor escolha para os seus valores, como disse a Clara, que a gente está falando de valores, do que você quer que o mundo seja melhor, o que você está fazendo por ele? Se você não está fazendo nada, está lá de negócio, usando tudo, vindo, né, de qualquer maneira, não vai ter um consumo consciente, né, Clara? E aí tem uma outra, junto com o canudo, junto com o copo, tem também os talheres. Você precisa pegar talher descartável? Eu também, junto, eu tenho o meu kitzinho. Tenho o canudo, tenho o copo, tenho o talher, tenho hashi, por exemplo. Eu vou em restaurante japonês, eu não pego o hashi do restaurante japonês, eu tenho meu Não, hashi. se você sair com a Clarissa, é ela tirar o kit dela da bolsa. E aí, depois você acaba acostumando. Mas de primeira vez a gente fica meio assim, né? O que é isso? Ela tira o kit dela inteirinho, com todos os itens, usa, depois lava direitinho, reutiliza. Então, é questão de hábito, costume. Quando você acostuma, E aí fica muita mais gente fala, ai, mas você vai gastar água para lavar o copo. Você está gastando água da mesma forma. Não, porque a quantidade de água que é necessária para produzir um copo descartável é infinitamente maior do que a quantidade de água necessária para lavar um copo descartável. Então, é o reduzir. Quando eu passo a usar o meu copo reaproveitado, eu estou reduzindo o lixo, eu estou reduzindo o consumo de água, então a gente vai para o menos pior, lembra? Alguma coisa você vai ter que consumir. Ai, meu negócio vai acabar, gente. Peraí, deixa eu trocar meu fone, porque vai acabar o som a do bateria. fone. Não, tá no finalzinho, mas a gente não quer ficar sem você, não, Clara, por Não, não favor. quero ficar Ó, sem se fone, tiverem né? qualquer pergunta, coloquem aqui no boxinho, pra vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida. Peraí. Se vocês fazem alguma coisa e querem compartilhar com a gente, coloca aí pra gente saber quem já faz alguma coisa legal. Porque a gente não quer ficar sem a Clara. Pronto. Aí. Então, a gente tem que... quando a gente repensa, quando a gente começa a entender um pouco Clara, tá falhando o seu fone. aquilo que é o menos pior. E eu acho que é isso que somos seres pensantes. Tá falhando. Oi? Tá falhando o seu fone. Tá falhando o seu fone. Tá falhando? E aí, se ele tá conectado? Tá. Tá. Ainda tá falhando? Fala aí. Oi, Agora tá falhando não, ainda? Ele tá sumindo. Tá indo? Tô Foi agora? ouvindo. Foi? Agora foi. Tá Foi. bom. Então, a principal questão é a gente repensar realmente, refletir sobre aquilo que a gente está consumindo, refletir sobre o que a gente quer deixar para o futuro. Aí tem itens que são mais um outro nível, vai. Falei itens fáceis, vamos para um nível intermediário. Ai, meu Deus, se esses eram fáceis, imagina intermediários. O pessoal já tá assim. Shampoo e condicionador sólido. A maior parte do shampoo é água. E aí você tem aquela embalagem toda bonitinha, parari, parará. Você consegue substituir shampoo e condicionador por itens, por shampoo e condicionador sólidos, que ele é concentrado, ele é uma barra, assim como uma barra de sabonete, só que ele vem numa embalagem de papel, ele não tem o gasto de água, porque você já vai ter água quando você lavar o cabelo. Você não precisa da água do shampoo, né? Então, tem uma outra, esse é um outro nível. Já é um nível mais acima. Porque aí você já tem que mudar um hábito. Porque o shampoo sólido, ele muitas vezes não vai fazer tanta espuma quanto o shampoo tradicional. E aí você, no seu subconsciente, você acha, nossa, não limpou. Então, aí já requer uma mudança maior de hábito. Por isso que eu falei que é um nível intermediário. Por exemplo, desodorante. Desodorante que a maioria das pessoas usa, que é o antitranspirante, todos esses desodorantes antitranspirantes, eles contêm alumínio, que é conhecidamente um elemento cancerígeno. Faz mal para a sua saúde, é uma embalagem que você está ali jogando no meio ambiente. Será que você não pode usar um desodorante natural que vai ter menos componentes químicos, que não vai ter componentes poluentes?
e que vai fazer bem para sua saúde, será que você não pode fazer o seu desodorante? Olá, e ó, já tá aí. Aí já Tá é indo um pro outro nível nível. totalmente hard aí. E acho que você comentou, né, que tem uma loja chamada Kalinka com produtos naturais, né? É a preocupação de saber se o produto foi feito de uma maneira adequada, não só da compra que a gente falou lá, mas se ele tá usando elementos naturais que não agridem a pele, né? Que não agridem a pele. Por exemplo, eu só uso maquiagem natural. O que é isso? São maquiagens que são feitas com elementos naturais. Não tem elementos químicos, não tem metais pesados, não tem coisas que são prejudiciais para a nossa saúde. Maravilhosa. Tem nada, minha filha. Depois de um ano em casa sem botox, já era. Nem filtro eu botei hoje, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com um filtro maravilhoso, que minhas bochechas ficaram rosadinhas, ó. Eu devia ter posto filtro aqui nesse negócio, gente. Então, aí você começa, por isso que eu falei, você vai com calma. Conforme você vai passando por essas etapas, aí você começa eu posso trocar os produtos de maquiagem por maquiagem natural, porque aí eu vou ter um benefício para minha saúde também, né? São produtos mais caros? Só que são mais benéficos. São benéficos para o meio ambiente, porque eles tentam fazer embalagens que possam ser mais recicladas, eles têm componentes melhores que fazem bem para a pele, que não fazem mal para a nossa saúde. E aí você começa a ir para outros níveis. Será que você precisa usar absorvente? Será que você não pode usar um coletor? Será que você não se acostuma com absorvente de pano? Você começa a ir para um outro nível. No caso das mamães, a fralda que não seja descartável, né? A fralda, exatamente. Você precisa... A fralda descartável... A gente era criança, acho que nós somos uma das últimas gerações a usar fralda de pano. E o mundo é mundo. E como que as mães faziam? Todo mundo usava fralda de pano. Por que a gente tem que usar a fralda descartável? Todo mundo sabe que a criança muitas vezes tem alergia, dá um monte de problema, é um lixo extremamente poluente que não tem reciclagem. Será que você não pode usar uma fralda de pano? Mas você tem que ir aos poucos. Não adianta você falar que amanhã você vai comprar uma composteira, sua filha vai usar fralda de pano e que você vai passar a usar shampoo sólido e vai fazer o seu desodorante e a sua pasta de dente. É muito radical. Você não vai conseguir. Porque aí você acaba desistindo, porque é muito difícil. É igual quando a gente fala, quando a gente quer fazer uma organização, você quer ser minimalista, então tira tudo e joga tudo fora. Não, você não vai conseguir. É muito radical. A gente precisa de tempo para se acostumar. Você está aí há 30 anos vivendo de uma forma, você não pode querer mudar essa forma da noite para o dia. É muito difícil. Eu acabei de receber uma pergunta que querem que você faça o DIY de como fazer desodorante em casa. Você tem que fazer isso pro seu canal agora, hein? Ih, gente, tem um monte. Dicas eco? Faz lá uma playlist só com dicas ecológicas. Tá bom. Vou fazer um DIY de como fazer sabão, isso, de como fazer desodorante. Desodorante e tal. Porque exatamente, você sabe fazer e a gente se espelhando em você, a gente pode achar menos difícil e começar a tentar fazer. Que você é uma inspiração pra gente nessa parte ecológica. Então, acho que legal. Mas é assim, quando eu comecei, eu uso o desodorante que eu faço, o meu desodorante, desde 2016, na verdade. Que eu faço o meu desodorante em casa. Óleo de coco, bicarbonato, maisena, vai lá, bababá, mistura tudo. Bruna, tá super funciona. Ela vai fazer seu vídeo. Ó, a Bruna que pediu, ó, ela vai fazer o vídeo pra você, tá bom? E super funciona. Só que hoje em dia você já encontra desodorantes naturais. A Positiva, por exemplo, é uma marca de produtos de limpeza. Produtos de limpeza é outra coisa que dá para você ir substituindo aos pouquinhos e para você ir se adaptando. A Positiva, por exemplo, tem um desodorante que ele vem numa embalagem toda de papel. Então você usa o desodorante, ele é em stick, né? Aquele bastãozinho. E depois a embalagem de papel, você joga fora lá na composteira, acabou. Você reduziu muito a sua pegada, você usou um produto que é natural, que não vai te fazer mal, sabe? Então é só repensar essas coisas. Só que a gente simplesmente vai vivendo um dia após o outro e seguindo aquilo que já é o normal. Todo mundo usa o desodorante Rexona, por exemplo. Vou usar também. Tá, será que você não pode usar uma outra coisa? Será que você já parou para analisar o que está naquele desodorante que você está colocando no seu corpo?
Será que aquilo faz bem? Será que aquilo faz bem para o meio ambiente? Será que aquela empresa tem responsabilidade social? Porque quando você fala de sustentabilidade, existe uma questão de sustentabilidade social também. Será que aquela empresas que todo mundo fala, ai, nossa, não compra produto da China porque a China tem regime de escravidão. Pois é, será que se você comprar roupa baratinha que vem lá do Xing Ling, será que você não está contribuindo para um sistema de escravidão? É muito maior o negócio. Será que se você comprar um produto, o produto que você comprou, ele foi testado em animais? Isso te atinge? Isso te afeta? Eu, por exemplo, eu não compro nada, cosmético nenhum, não vou falar que nada, mas cosméticos. Eu não compro cosmético que tenha sido testado em animais. E eu deixo de comprar muita coisa. E eu já falei isso na cara da vendedora uma vez. Sim. Que veio que queria me empurrar um negócio. Eu falei, então, moço, sabe o que é? Além disso, não ser natural, tem um monte de componente aqui. Olha só, tá vendo isso aqui? É um componente que isso aqui é prejudicial para a saúde. Não vou comprar pela minha saúde. Além disso, essa empresa testa em animais. Eu não vou comprar por causa disso. A mulher regalou um olho para mim. Então, sou sincera. E é mesmo, gente. É assim que ela fala quando a gente vai passear e aí vira a Clá Eco e dá uma lição. E ela ensina. Isso que é o mais legal. Ela não recusa. Ela tenta mas eu acho que né? isso é você reduzir a sua pegada no meio ambiente. Não é só reduzir o lixo. Eu separo meu lixo para reciclagem, eu sou uma pessoa super sustentável. Não. É muito mais amplo tudo aquilo que efetivamente acontece com o meio ambiente e é muito mais amplo tudo aquilo que você pode fazer também e pode contribuir. Só que você precisa se interessar e procurar saber. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, é a pontinha do iceberg. Só que é para deixar com a pulga atrás da orelha para você entrar no Google e pesquisar mais informações sobre isso. Eu tenho um post lá no meu blog falando sobre a parte principal, que é a reciclagem, por onde você começa. Falo sobre você começar a repensar algumas atitudes. Então, é importante a gente pesquisar mesmo. Não adianta eu querer ser radical, mudar de um dia para o outro. Por isso que eu trouxe a Clá aqui, porque ela já tem uma evolução na própria filosofia dela. Ela ainda tem coisas que ela ainda vai estar fazendo. Eu comecei com a sacolinha plástica há 20 anos atrás. Da gente indo comer pastel na feira e você não querendo pegar aquele monte de guardanapo que as pessoas colocam, né? Lembra? Tipo, às vezes é coisa simples, gente. As pessoas exageram, mas pelo hábito de fazer tudo, colocar na sacolinha. A pessoa nem te pergunta, mas hoje pergunta porque é paga a sacolinha. Porque antes nem perguntava, gente. Antes nem perguntava, já te jogava uma sacola. É paga, né? Só que você tem a opção de não querer. Várias vezes. Isso acontece demais. Você vai comprar alguma coisa, a pessoa já nem pergunta, já joga na sacola, te entrega a sacola, eu retiro da sacola, devolvo a sacola para a pessoa e levo minha coisa para casa. Eu não quero sacola, para que eu preciso dela? Sabe? Mas é só uma mudança de hábito. Então, assim, eu comecei com a sacola. Quando eu comecei a me dar conta disso, será que eu preciso da sacola plástica? Não, isso lá 20 anos atrás, 15 anos atrás, sei lá. E aí você vai mudando alguma outra coisa. Aí, há 4 anos atrás, em 2016, eu falei, não, eu quero parar de usar desodorante antitranspirante porque contém alumínio. Alumínio é sabidamente cancerígeno. Não quero... tem a FDA, né, que é a empresa americana, ela relaciona câncer de mama com desodorantes, com os antitranspirantes. A Anvisa, quando eu tinha lido na época, não relacionava nada, mas eu prefiro acreditar na FDA. Então, eu decidi parar de usar desodorante e eu comecei a fazer o meu desodorante. E a partir daí, eu migrei. Comecei a usar, retirei o shampoo sólido, o shampoo líquido, passei para o sólido, retirei os produtos de maquiagem tradicionais, uso a maquiagem natural. Tem coisas que nem sempre você vai mudar. É igual tinha uma discussão sobre será que os veganos iam tomar a vacina. Por quê? Vegano toma vacina? Porque vegano não come nada, não consome nada de origem animal. Não come e nem consome nada de origem animal, tá? Muitas vacinas são feitas em ovo, né? O ovo é o meio ali onde se produz a vacina. Então você não vai tomar uma vacina, não a vacina do Covid, mas uma outra vacina? Não, gente, tem coisas que são inevitáveis, que não dá para fugir.
Só que tem um monte de outras que você consegue fugir, que você consegue repensar, que você consegue reduzir, que você consegue refletir sobre aquilo. Então, a gente foca nessas outras coisas. E sem culpa. Ah, eu sou vegana e eu preciso tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe, ela é incubada, não sei qual é o nome, no ovo. Não vou tomar a vacina da gripe? Toma. Só que você sabe que você está fazendo todo o outro, não tem escapatória. A vacina da gripe, ela é daquele jeito, ela é feita daquele jeito, a partir daquilo. Então, só que você repensou um monte de outras coisas, por exemplo. Então é sem culpa, não dá para ter culpa. E não dá para achar que não dá para querer ser radical. Esse é um processo, só que é um processo, ele tem que progredir, né? Então, não é para ficar estacionado. Organização também, a gente ensina assim, a organização um pouquinho, até que você não arruma a sua casa, você não organiza a sua casa do dia para noite. Você não demorou um dia para bagunçar a sua casa. Você mora há 30 anos num lugar, acumulando coisa. Não adianta você querer organizar do dia para noite. Tem que ser, é um processo, é um pouquinho por dia, você consegue. E é tudo assim. As duas coisas estão muito relacionadas. O cuidado com o meio ambiente, o processo de organização, o processo de cuidados. E tudo isso leva para você ter uma vida mais organizada e feliz. A Jana falando. Já chegamos às 21 horas. Eu queria agradecer a sua presença, foi maravilhoso. A gente podia ficar a noite inteira aqui conversando. É um tema polêmico para alguns, é um tema importante para muitos, né? Acho que para a maioria, que não tem nem noção de por onde começar. Então a gente queria algumas dicas, mas quem ainda não segue a classe, segue lá, ela dá E uma última coisa. Fala. Às vezes, por exemplo, o meu prédio em São Paulo, ele não tem coleta seletiva. Porque eu moro numa avenida muito movimentada, não podia parar o caminhãozinho ali para recolher o lixo, então não tem coleta seletiva. E aí o que eu faço? Eu deixo meu lixo em casa, eu junto, e aí 2 vezes na semana tem o mercado lá perto da minha casa, que tem a central de reciclagem. Então eu vou no mercado, aí eu já levava meu lixo, já levava, tem as sacolinhas do lixo, já levava lá no mercado, e já fazia as minhas compras e voltava para casa. Ah, eu junto lâmpada queimada. Eu coloco todas elas numa caixinha lá. O dia que eu vou numa loja que tem coleta desse material, por exemplo, Leroy Merlin, tem coleta de lâmpada usada. O dia que eu vou na Leroy Merlin, sei lá quando, opa, tem que levar aquelas lâmpadas lá. Aí eu vou, levo. Então, assim, aí você se organiza, coloca lá na agenda. Estou indo no Leroy levar as lâmpadas. Estou exatamente. Indo levar os medicamentos vencidos. Estou em tal lugar. É tudo organização, gente. Exatamente, é tudo organização. E é você repensar. Eu sei que aquilo é a minha responsabilidade. Aquele lixo, eu comprei aquele produto. A partir do momento que aquilo está na minha casa, aquilo passa a ser minha responsabilidade. E a minha responsabilidade do início ao fim. Então, eu comprei, eu tenho que dar um descarte adequado. Claro, o que vai ser feito com aquilo, a reciclagem, aí passa a ser responsabilidade de outra pessoa. Só que eu tenho a responsabilidade de dar o destino adequado para aquilo. Adorei, magnífica. Responsabilidade, gente. Consciência e educação, é isso mesmo, isso gente. Aí, Jana. A gente trouxe informação para vocês. Foi como a Clá falou, não precisa ser radical, começa com uma pequena coisa, vai fazendo. Então, eu acho que é importante a gente saber que existe. Olha quantas possibilidades aí de ser amiga do meio ambiente, a Clara não trouxe pra gente. E se você pesquisar, você ainda vai para um monte, né? Isso vai virar um monte, muita coisa. Muita coisa. Mas é começar aos pouquinhos. Uma pequena mudança, você vai caminhando, e aí quando você vê, você já tá fazendo uma mudança muito grande. Aí você vê, você já tá assim, ó, que nem a Clarissa, cheia de coisa, levando na bolsa, mas ó, tudo pequenininho, tudo, ó, já tem um lugarzinho na bolsa destinado, separadinho, então tá e aí, como é que você faz? Ah, eu não compro bolsa que não caiba o meu canudo, porque pra mim a prioridade é que tem que caber o meu kit. Então não me venha com uma bolsa piquititinha que não cabe meu canudo, a não ser que seja uma festa. E mesmo assim, festa de casamento, o copo é de vidro, não tem copo de plástico. Ó, até nisso, a gente tem que pensar nas coisas. Tem que pensar nisso. São pequenas atitudes. Preste atenção aí no que você está fazendo. Eu até agora fico assim, percebendo, quando eu vou no lugar, é copo de papel, é copo de plástico, se oferecem copo de vidro. Então tem tudo aí, você começar a pensar em toda essa cadeia, né? Claro. Já levei, por exemplo, uma vez eu estava numa loja de açaí, aí em São Paulo, e eu pedi pro cara, falei, olha, você pode colocar no meu copo o açaí? Aí ele falou, não posso, porque a vigilância sanitária exige que seja no copo descartável nosso. Tá bom.
Obrigada, tchau, fica pra próxima. Vamos lá, né? E é assim que vai funcionando. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, Cláudia, foi maravilhoso. Obrigadíssima pelas dicas. Obrigada a você pelo quero mais esse convite. tema aqui. Se quiser vir falar sempre de meio ambiente, vamos falar bastante, porque eu acho super importante. Eu também não sou radical, estou também nos pequenos passos. O que eu aprendo eu também ensino. Mas o importante é começar. Esse é refletir sobre os seus atos e começar. Esse que é a principal. Porque quando a gente reflete, a gente caminha. Se a gente não refletir, a gente fica parada, estacionando, repetindo o comportamento. Então, acho que a grande questão é repensar. Existe essa problemática, você faz parte do problema, porque tá todo mundo nesse planeta, gente. E esse planeta só tem esse. Enquanto a gente não descobrir outro planeta pra gente ir, e se o homem for para outro planeta, ele vai poluir da mesma forma, vai estragar da mesma forma, a gente precisa dar jeito nesse aqui que a gente tem. E já tem materiais descartáveis feitos a partir de mandioca, copinha descartável, feita a partir de mandioca, feita a partir... Tem um projeto do México que eles fazem produtos descartáveis a partir de caroço de abacate. Existe pesquisa, a gente está caminhando, a gente está melhorando. Eu comprei um canudo no mercado, que é um canudo comestível, que ele é feito de... não lembro mais o que é. Mas você mexe lá o seu suco, ele não derrete, aí depois no final você come. Nossa, eu quero conhecer também. É tipo um biscoitinho, é isso? É, tipo um biscoitinho. Ah, legal. Entendeu? E tem sabor, tem menta, tá morango. Olha... Então, a tecnologia está evoluindo. As empresas estão preocupadas com isso. E o consumidor ele tem que acompanhar. Porque é quando a gente exige que as empresas mudem, que elas mudam. É a gente que tem o poder de exigir. Porque se a gente para de consumir algo, o fabricante vai repensar aquilo e vai buscar uma outra alternativa para que aquele grupo de pessoas também passe a consumir aquilo. Cana-de-açúcar também é algo que eles usam muito. Tem saco de lixo feito a partir de cana-de-açúcar. Né? Você pode parar de usar saco de lixo. Acho ótimo. Eu ainda não parei. Eu não consigo tirar o saco de lixo. Eu não parei de usar saco de lixo. Existem formas de você fazer um saco de papel? Existe. Eu não parei. Só que o que eu faço? Eu compro o saco de lixo feito a partir de cana-de-açúcar. Ele é menos poluente, ele é menos pior. Não adianta a gente querer ser radical. Opções, né? Opções. Muitas opções para você ver qual que é a melhor e sempre pensar no menos, né? No reduzir, né? No reciclar e vamos pensando assim. Queria agradecer, senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando a noite inteira. A Clarissa adora esse Ainda bem que eles não cortam mais a live, né? Não, agora você pode ficar mais de 1 hora. Se a gente pudesse, a gente ficava mais tempo, mas tudo bem. Mas a gente precisa, porque o pessoal aí daqui a pouco já tá querendo ir embora. Eu sei que o tema tá legal. Sim. Mas daí o que a gente faz? A gente marca outra, porque aí eles voltam, entendeu? Sim. Legal. Obrigado por todo mundo que esteve aqui. Quem ainda não segue a Clarissa, segue lá, tá bom? Quem é da Clarissa e ainda não me segue, pode seguir aí. Exatamente. O canal da Clarissa, porque ela vai fazer os vídeos agora de pegada ecológica. A gente quer ver uma playlist só sobre isso. Como fazer essas coisas. Vai ser super legal, porque ela tem essa ideologia. A gente quer aprender muito com ela. Obrigado, Clá. Quer dar algum último recadinho pra gente falar um tchau? Acho que a ideia é só essa, é repensar mesmo, refletir sobre as suas atitudes, porque toda ação tem uma reação. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Tudo que a gente consome vai virar lixo em algum momento. Então, e vai virar lixo aqui nesse planeta, não dá para jogar em outro planeta. Né? Então, alguns países até exportam lixo, tem países que compram lixo. Quando eu descobri isso, eu achei o maior absurdo do mundo, mas é verdade. Tem países que compram lixo de outros países, mas o lixo continua no planeta Terra. Então, a gente precisa realmente repensar. Reciclagem não é a solução para tudo. A solução é reciclar, reduzir. Mas é uma partezinha. Então, se você ainda não tenta fazer aí alguma coisa, que foi o que ela falou, ela não tem no prédio dela, mas ela tem ali o objetivo de levar para outro lugar. Então, de repente, fazer isso. Eu não tenho espaço para fazer, tipo, plástico, vidro, tudo separadinho. Então, pelo menos o orgânico do reciclado a gente separa, que já é uma pequena partezinha tudo do que eu posso fazer. Sim, é o caminho. E legal, aos pouquinhos a gente vai. Obrigada para todo mundo amiga. que está aqui, que ficou aqui até agora. Muito obrigada pelo convite. Convide sempre. Não, você não precisa de convite. Você pode, a hora que você quiser, quero aparecer lá. E você já entra, não tem problema. Assim, aqui a casa é nossa, tá?
E se Sim. você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim, para Clá, através das nossas redes sociais, a gente responde. Se vocês quiserem outro tema de live, algo específico que ela comentou aqui, vocês querem saber mais, pode comentar que a gente vai adorar. Antes do bairro que eu morava, tinha coleta seletiva. Mudei, agora não tenho, mas continuo separando. Muito legal, isso mesmo. Continua, a gente vai fazendo pequenas atitudes, vão fazendo mudar, né? No meu prédio também não tinha reciclagem. Aí, de tanto o pessoal falar que precisava, uma hora tem. Então, é importante a gente sempre incentivar, tá bom? Sim. Beijo, gente. Obrigado, Clá. Obrigada, Cá. Obrigada. Cá e Clá, gente. Todo mundo confunde, mas é isso aí. Cá, Clá. Aí Caclá. encontra as duas juntas, já não sabe nem falar. Beijo! Obrigada. Bem assim. Tchau, até mais. Tchau, Beijo, até. gente. Obrigada.